Muito bem, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui. Então, pessoal, eu disse no final da aula, antes do intervalo, que se o meu verbo for verbo transitivo direto, então eu terei pronome passivador, que também é conhecido como partícula passivadora. Não é isso? Então, vamos ver o que é verbo transitivo direto. Nós vamos dar um tempinho nessa matéria do sujeito agora. Vai dar uma pausa aí. Vai dar uma pausa. Você vai pular aí no seu caderno aí uma página mais ou menos. E nós vamos ver uma outra matéria. Aí no final da aula eu vou voltar para essa matéria de novo. E nós vamos fechar isso aí, vai ficar tranquilo. Ok? Vamos lá. Vamos ver a matéria agora, a matéria chamada regência. Essa é a principal matéria da língua portuguesa. A principal matéria da língua portuguesa é regência, que também está no seu edital. Regência verbal e regência nominal. Se você ir bem nessa matéria, com certeza você irá bem em todas as outras, com certeza. Então, ó, regência é matéria importante. Eu vou explicar aqui, e se você não entender, eu vou explicar de novo, de um outro jeito. Se você não entender de um outro jeito, eu vou explicar de um outro jeito. Se você não entender desse outro jeito, você pode desistir, abandona, não tem jeito para você, volta para a roça. Até hoje não teve ninguém que passou da segunda vez. Todo mundo, da primeira vez, já entendeu. Olha só, pessoal, regência. Se eu entrar aqui e falar assim, ó, o menino nasceu. O menino nasceu. Todos entenderam o que eu falei? O menino nasceu? Sim. Todos entenderam a frase? Está tranquilo, o menino nasceu. Todos entenderam perfeitamente. Por quê? O verbo nascer aqui, esse verbo nascer aqui, é chamado verbo intransitivo. Por que verbo intransitivo, Cristiano? Ele é chamado verbo intransitivo porque ele não necessita de complemento obrigatório. Verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento obrigatório. O menino nasceu, não precisa de mais nada aqui, a frase está tranquila. O verbo intransitivo, ele admite um ponto final após ele, ó. O verbo intransitivo, eu posso colocar um ponto final após ele, ó. Posso pôr um ponto final aqui e a frase está tranquila. As flores murcharam. A frase está tranquila aí? Sim. O verbo aqui admitiu um ponto final. O verbo admitiu um ponto final. Então, murcharam aqui é um verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Não necessita de mais nada. Eu posso parar a frase ali tranquilamente. Posso parar a frase no verbo. Se eu disser assim, o rapaz chegou. Rapaz chegou. Você vai me perguntar alguma coisa? Fala, o rapaz chegou? Não, a frase está tranquila. A frase está perfeitamente tranquila. Verbo intransitivo. Então, anotem. O verbo intransitivo é o verbo que não necessita de complemento obrigatório. Verbo intransitivo é o verbo que não necessita de complemento obrigatório. Agora fiquem atentos. Fiquem atentos. Cristiano, e se eu colocar alguma coisa ali, eu colocar o menino nasceu ontem. Se eu colocar o menino nasceu ontem aqui, eu vou apagar aqui, não precisa anotar não. Você que tem em casa, não precisa anotar não. O menino nasceu ontem. Opa. O menino nasceu ontem. Para caber aqui e ficar pequeno. O menino nasceu ontem. Cristiano, ontem aqui não está completando o sentido do verbo? Não. Não. Ele não completa o sentido do verbo. Olha só, esse verbo aqui eu posso parar aqui. Se eu puder parar aqui, quer dizer que ontem não está completando o sentido do verbo. Cristiano, que coisa é essa aí então? Tudo que aparecer após um verbo intransitivo é chamado de adjunta adverbial.
adjunto adverbial. Entendeu? Ó, tudo que aparecer após um verbo intransitivo é chamado de adjunto adverbial. E como que eu sei que aquilo é verbo transitivo? O verbo admite um ponto final. Eu posso parar ali no verbo, ó. Posso parar ali tranquilamente. Posso parar ali. Se eu puder parar ali, o verbo é chamado verbo intransitivo. As flores murcharam mais cedo. Se tivesse aqui mais cedo seria o quê? Adjunto adverbial de quê mesmo, hein? Dá ideia de quê? Tempo, adjunto adverbial de tempo. Mais cedo aqui não é complemento verbal, não é obrigatório mais cedo. O rapaz chegou às 19 horas. É obrigatório colocar 19 horas? Então anote aí. Anote, você tem que anotar isso porque isso não aparece nas gramáticas. Adjunto adverbial é descartável. Adjunto adverbial é descartável. Posso retirar? Adjunto adverbial é descartável. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vou anotar bem aqui em cima, aqui, ó. Você deve ter pulado uma linha. Eu vou colocar bem nessa linha que você pulou. Vou colocar bem aqui, ó. Verbo intransitivo. Nós vamos chamar esse verbo assim de VI, tá? VI, para a gente ganhar tempo aqui. Agora, se eu disser assim, pessoal, ó, se eu entrar aqui e falar assim, ó, vamos ver agora se vai dar certo aqui nessa frase. Se eu chegar aqui e falar assim, Andressa ama. Pessoal, boa noite, Andressa ama. Não ficou incompleto essa frase aí? Ficou incompleto. Porque o verbo ama aqui, ele não é intransitivo, ele é o contrário, ele é um chamado verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo. Vamos ver a outra frase abaixo. De novo, a Andressa ama do mesmo jeito, né? Mesmo verbo. Verbo transitivo. A outra frase. Se eu entrar aqui, pessoal, o menino joga. Menino joga. Não. Essa frase aqui, eu não posso parar aqui. Eu não posso pôr um ponto final aqui. Porque esse verbo aqui é um verbo transitivo. O aluno xingou. Pessoal, boa noite. O aluno xingou. Não dá para saber. Esse verbo xingou aqui é chamado verbo transitivo. Se eu disser assim, ela limpou, e parar por aqui, não posso pôr um ponto final aqui. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo. Entendeu aí como é que é fácil? Se você puder colocar um ponto final, é verbo intransitivo. Se eu não puder pôr um ponto final, porque a frase vai ficar incompleta, é verbo transitivo. Olha só, se a frase fica incompleta, é porque essa frase aqui ela possui um complemento verbal, ó. Pedro aqui está completando o sentido do verbo. Tá vendo aí? Ela precisa de um complemento verbal. Pedro ali é o quê? Um complemento verbal, está completando o sentido do verbo. Agora, vamos lá. Vamos botar aqui de novo aqui na primeira frase. Se eu disser assim, pessoal, Andressa ama. O que é que você vai me perguntar imediatamente? Cristiano, Andressa ama quem? Cristiano, Andressa ama o quê? Não é essa a pergunta, fazer uma das duas? Se tiver uma pessoa na frase, a pergunta vai ser quem? Se não tiver pessoa na frase, a pergunta será o quê? Aí eu vou te responder. Andressa ama Pedro. Então, essa resposta aqui tem um nome, ó. Essa resposta, eu dei a resposta para você, Pedro. Essa resposta à pergunta quem ou o que tem um nome chamado de objeto direto. Então, qual é o nome dessa resposta aqui mesmo? Objeto direto. Objeto direto. Então, se o nome do meu complemento verbal, isso aqui é um complemento verbal, ó. Pedro é o complemento verbal. Se o nome do meu complemento verbal é chamado de objeto direto, então quer dizer que eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Mais uma frase que a Andressa ama de novo. Ama
Então, a pergunta agora não é quem, porque não tem pessoa, é coisa, né? Ama o quê? A resposta, chocolate. Chocolate é objeto direto. O nome do complemento verbal do verbo amar é objeto direto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. O VTD, aquele verbo que a gente via lá na escola, a gente viu muito tempo esse VTD. Olha lá, o menino joga. Não posso parar aqui, já sei, é verbo transitivo. Agora, o menino joga o quê? Futebol. Futebol é a resposta. É objeto direto. Então, verbo transitivo direto. O aluno xingou. O aluno xingou quem? O professor. O professor é objeto direto. Ela limpou. Ela limpou o quê? Objeto direto é a resposta. Verbo transitivo direto. Então, verbo transitivo direto, você já viu aí já, né? Como é que é simples? Simples. Mais simples que o verbo transitivo direto, só o quê? O verbo transitivo. Mais simples do que o verbo transitivo direto é o verbo intransitivo. Porque o verbo intransitivo aceita um ponto final. Certo? Maravilha. Vamos lá. Agora, se eu entrar aqui e eu falar bem assim, pessoal, Andressa gosta. Se eu disser, Andressa gosta, eu posso colocar um ponto final após o verbo gostar? Não. Não posso. Não posso colocar um ponto final após o verbo gosta. Então, já sei. Se eu não posso pôr um ponto final, esse verbo aqui, então, é um verbo o quê? Transitivo. Se eu disser, Andressa gosta, o que é que você vai me perguntar na hora? Cristiano, Andressa gosta... Cristiano, Andressa gosta de quê? Ou então, Cristiano, Andressa gosta de quem? Aí eu vou responder, de doce. Andressa gosta de doce. Se a pergunta for pergunta de quê, ou então de quem, eu também tenho uma resposta. Chamada de objeto indireto. Então, de doce aqui é o quê? Um objeto indireto. Olha lá. De doce completo, sentido do verbo gosta. Então, isso aqui é o quê? Nada mais do que um complemento verbal. Qual é o nome desse complemento verbal? Objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Se eu disser assim, ó, eu confio. Já sei, o verbo não admite ponto final, então é verbo transitivo. O que você vai me perguntar imediatamente se eu disser eu confio? Cristiano, você confia em quê? Não é isso? Ou então você vai me perguntar assim, Cristiano, você confia em quem? Eu vou te responder, em Deus. Em Deus é a minha resposta. O nome da minha resposta é o quê? Objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu disser mais uma frase, ela brigou, não posso parar por aqui, ok? Não posso, não é isso? Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo, ok? O que é que você vai me perguntar? Cristiano, você brigou? Ela brigou? Ela brigou? Com quê? Com quem, não é isso? Com quem, Cristiano, que ela brigou? Eu vou te responder. Ela brigou com os tios. Com os tios aqui é o quê? Objeto indireto. Portanto, esse aqui é um verbo transitivo indireto. Se eu disser assim, ó, refiro-me a você. Refiro-me. Se eu parar por aí, fica correta a frase? Não. Esse verbo aqui é um verbo que mesmo? Verbo transitivo. Qual é a pergunta que vai surgir agora que você vai me fazer imediatamente? Cristiano, você se refere a quê? Cristiano, você se refere a quem? Não é isso? E eu vou te responder. Refiro-me a você. A você nada mais é do que mesmo objeto indireto. Portanto, eu tenho um verbo transitivo indireto.
Fácil. Então só vai ser direto quando for quem ou o quê? Agora, para encontrar o objeto direto, quais são as perguntas que eu falei mesmo? Quem ou então o quê? Só vai surgir a pergunta quem ou pergunta o quê. Agora aqui eu coloquei alguns exemplos, surgiram algumas perguntas. Surgiu a pergunta de que, de quem, em quem, com que, a quem. Para encontrar o objeto indireto, eu coloquei 1, 2, 3, 4. Apareceram ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Para encontrar o objeto indireto, pode aparecer até 32 perguntas. Pode aparecer até 32 perguntas. Lá na escola, o professor ensinava a gente a decorar as 32 perguntas. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Porque nós somos inteligentes, né? E a gente também não tem tempo para ficar decorando tanta coisa assim. Já basta lá, lógica. Pelo amor de Deus, com lógica. Deus me livre. Olha só. Direito até que vai. Direito até que vai. Agora, lógica. Só para Cássio mesmo, né? Olha só. Nós somos inteligentes. Se aparecer a pergunta quem ou a pergunta o quê, eu terei um objeto direto. Portanto, eu terei um verbo transitivo. Se aparecer qualquer outro bicho, melancia, jacaré, abacaxi, qualquer outra pergunta que aparecer, eu terei o quê? Objeto indireto. Vamos estudar por exclusão. Não precisa você decorar esse monte de pergunta, não. Apareceu a pergunta o quê ou a pergunta quem, resposta será objeto direto. Então, você vai ter que memorizar isso aqui. Se você não der conta de memorizar isso aqui, meu amigo, aí... só isso aqui. Não é aquela perguntinha lá do sujeito que a gente viu no início da aula. A perguntinha do sujeito é quem é que, ou então, o que é que. Aqui a perguntinha qual que é? Maravilha. Maravilha. Olha só. Então, pessoal, ficou fácil para nós. Se não aparecer a perguntinha quem ou o que, quer dizer que eu terei um objeto indireto. Então, eu vou ensinar uma frasezinha para você encontrar o objeto direto. Por quê? Se não for objeto direto, automaticamente vai ser o quê? Um indireto. Então, vamos lá. Anotem aí a perguntinha. Eu vou colocar o verbo amar como exemplo, que eu já até coloquei um exemplo ali na lousa ali. Anotem aí a pergunta. Para você encontrar, anota aí. Para encontrar o objeto direto. Para encontrar o objeto direto, 2 pontos. Para encontrar o objeto direto, 2 pontos. Direto. Abaixo, na outra linha. Vou colocar o verbo amar como exemplo. Quem ama, vírgula. Para escrever vírgula não. Quem ama, vírgula. Ama alguma coisa ou alguém. Quem ama, ama alguma coisa ou alguém. Ponto final. Vai colocar agora ama, mesma linha, pode na mesma linha. Ama quem? Ama o quê? Do jeito que eu coloquei aqui, ó. Um debaixo do outro. Ama quem? Ama o quê? Vendo? Vai repetir a palavra ama quem? Ama o quê? E vai colocar na frente resposta, objeto direto. É fácil. Vejam isso, ó. Vamos lá. A frase que tinha lá. Está no seu caderno aí. O menino joga futebol. Não é isso a frase que está aí? Vamos lá. O menino joga. Vamos lá, vamos ver o verbo jogar. Quem joga, joga alguma coisa. Joga o quê?
Vem lá? Resposta, objeto? O aluno xingou. Quem xinga, xinga alguma coisa ou alguém. Xingou o quê? Xingou quem? Objeto direto. A outra frase era ela limpou a casa. Ela limpou. Quem limpa, limpa alguma coisa. Ela limpou o quê? A pergunta que surgiu aí? Verbo transitivo direto. Você pode usar esse macete aí, que vai te ajudar sempre, tá? Todo mundo, qualquer pessoa que estuda português, tem que usar isso aí para localizar, para facilitar. Então, ó, vamos ver se essa pergunta aí vai funcionar aqui e vai aparecer a pergunta o quê ou quem. Vamos ver aqui nessas frases aqui. Andressa gosta, vamos lá. Andressa gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Andressa gosta de quê? De quê? De quê? De quê? Tem de quê aqui? Não tem de quê aqui. Se não tem de quê aqui, quer dizer que é o que? Objeto indireto. Eu confio em Deus. Quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. Confio em quê? Confio em quem? Tem quem ou que aqui? Resposta, objeto indireto. Ela brigou com o tio. Ela brigou com quem? Ela brigou com o quê? Mulher briga com qualquer coisa, né? Mulher briga com qualquer coisa. Ela brigou com quem? Olha lá. Com os tios. Objeto indireto. Refiro-me. Refiro-me. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Vendo aquela frasezinha que você vai utilizar em todos os verbos para você encontrar. Refiro-me a quê? Refiro-me a quem? Olha lá. A quê? A quem? A quê? A quem? Não tem ali a quê? A quem? Resposta, objeto indireto. Eu disse que se você não entender, você vai explicar de um outro jeito. Eu acho que não vai ser preciso não, né? Falei para vocês que ninguém precisou a segunda explicação. Ninguém fez a segunda explicação. Graças a Deus. Agora é o seguinte, pessoal. Agora é o seguinte. Existe uma maneira para você identificar, o objeto direto rapidamente e o objeto indireto rapidamente. Só de você olhar assim, você vai falar objeto indireto. Só de você bater o olho, você vai saber a resposta, tranquilamente. O negócio é o seguinte. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, toda vez que eu tenho um verbo transitivo indireto, esse objeto indireto, ele vem com uma preposição. O objeto indireto, ele aparece sempre com uma preposição. O objeto direto não tem preposição. O objeto direto não aparece com preposição. O objeto indireto aparece sempre com preposição. Então fica fácil. Muito tranquilo. É só você identificar a preposição, você já sabe que é objeto indireto. Cristiano, ainda comecei a estudar agora, não me recordo o que é preposição. Então, nós vamos relembrar o que é a preposição. Então, você vai anotar aí, ó. Preposições. Agora, se você tem muita dificuldade para memorizar as coisas, você tem que utilizar aquilo que você tem mais facilidade para memorizar. Algumas pessoas têm facilidade se ele ouvir. Então, você vai gravar lá na sua casa, no seu celular, você falando as 16 preposições, e vai colocar no ouvido, no fone de ouvido, e ficar ouvindo. É isso? Facilidade para ouvir. Outras têm facilidade para memorizar se olhar na cartolina, escrito, o visual. Então, passa as preposições para a cartolina e pregue lá na parede da sua casa. Se a sua mãe deixar, direto na parede, para ficar lá eternamente.
né? Tem gente que tem facilidade se ele grifar, se ele riscar, pintar. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar para concurso público, aquilo que me interessa, eu grifo. Eu compro uma caixa de lápis de cor, boa, né? E aquilo que me interessa eu vou pintando com lápis de cor. Por que lápis de cor? Porque não atravessa para o outro lado da página, né? Aquele marcador de texto atravessa, fica aquela sujeira. Então, você tem que olhar aqui que você tem facilidade. Então, vamos lá. Vamos ver quais são as preposições. Ó, a, ante, até. E eu vou colocar aqui na ordem alfabética, para ficar mais fácil para você memorizar ainda. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, galera, se aparecer a pergunta que não for pergunta quem ou o quê, qual é a resposta? Objeto indireto. Característica marcante do objeto indireto: preposição. Beleza. Agora, tem que memorizar. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. São as preposições. Agora é o seguinte, pessoal. A maior dificuldade aqui das preposições, a maior dificuldade aqui, é essa preposição aqui, ó. Preposição a. Porque a palavra a, ela pode ser na língua portuguesa, ela pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo e pode ser pronome demonstrativo, esse azinho aí. Artigo, preposição, pronome oblíquo ou pronome demonstrativo. Então, aí aqui fica fácil. Quando é que o a vai ser preposição? O a será preposição toda vez que aparecer a perguntinha a que ou então a quem. Só nesse caso. Aparecer a perguntinha a que ou então a perguntinha a quem, esse a será o quê? Preposição. Quando ele for artigo, quando ele for pronome oblíquo, quando ele for pronome demonstrativo, um outro momento eu vou falar para vocês. Podem ficar tranquilos. Nosso português aqui é um português maceteado, tá? Pode ficar tranquilo aí. Vocês vão gostar do nosso português. Então, ó. Eu coloquei uma frase. Agora há pouco eu vou repeti-la aqui. Você pode repetir se você quiser também. A frase que era... é que a menina... Era isso? A menina... Não vai caber aqui nesse lado da lousa, né? Eu vou apagar aqui e vou colocar... É a mesma frase, tá? Que não vai caber. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. A menina limpou a casa. A menina limpou a casa.
Pergunto a vocês que estão aqui na sala e pergunto a você que está em casa ou no trabalho. Agora você pode estar no trabalho assistindo a aula. Esse A aqui, ele tem a mesma classificação desse outro A aqui de baixo? Vou reformular a pergunta. Esse A aqui é preposição ou não? Não. Por que não? Vamos analisar. Por isso que eu ensinei a vocês a fazer as perguntas. Vamos ver se aquele verbo ali é transitivo direto. A menina limpou. Quem limpa, limpa alguma coisa. A menina limpou o quê? Então quer dizer que isso aqui é o quê? Objeto direto. Então se aparecer a pergunta o que ou então pergunta quem, quer dizer que esse A aqui vai ser o quê, hein? Artigo. Vocês entenderam? Se aparecer a pergunta a que ou a pergunta a quem, esse A é o que? Preposição. E se esse A for preposição, eu terei o que? Objeto indireto. Se esse A não for preposição, for artigo, eu terei o que? Objeto direto. Então é por isso que eu ensinei a vocês a identificar esse A, para ficar mais fácil. Tá vendo aí? Beleza? Alguma dúvida? Não. Claro que não. Agora, pessoal, é o seguinte. Pessoal. Às vezes, e na língua portuguesa acontecem algumas contrações. Por exemplo, se você encontrar esse A aqui em algum lugar assim, ó, ao, esse A aqui será chamado de preposição também. Se lá no CESP, lá na prova, perguntarem para você o que esse A aqui é, esse A aqui é uma preposição. Às vezes, esse A aqui aparece assim também, ó. Ou plural ou singular com esse acento aqui. Acento grave. Nós vamos estudar isso aqui ainda, para ficar tranquilo, a crase. Se ele aparecer assim, esse A aqui também será chamado preposição. Tranquilo? Outra palavrinha também, se você encontrar, é essa aqui, ó. O com. Você pode encontrar esse com assim, ó. Comigo. Ou então, consigo. Ou então, contigo. Esse com aqui será chamado preposição. Seguir e fala na prova. Perguntar o que esse com aqui é. Preposição. Beleza? Esse D aqui, pessoal, ó, ele pode aparecer na frase, se ele aparecer, ele pode aparecer assim, ó, do, da, dos, das, no, o do não, no não, do, da, dos, das, será chamado preposição. Esse em aqui pode aparecer lá na sua frase assim, ó, no, na, também será chamado preposição. Esse por aqui pode aparecer também assim, ó, pelo, pela, também será chamado de preposição. Então, ó, são 16 e pode haver contrações aí. Cristiano, não entendi esse negócio de contração, não ficou bem claro para mim. Então vamos ver aqui para ficar claro para você. Se aparecer assim, ó, se aparecer assim, ó, eu vou. Qual é a próxima palavra que você vai colocar aqui? Ah, não é? Quem vai, vai. Ah. Agora eu vou.
Ao clube. Clube. Clube é um nome masculino ou nome feminino? Masculino. Então, o O da palavra clube fica aqui, ó. Eu vou ao clube. Então, esse O aqui é o artigo. Ao clube. Quando é que aparecer com aquela crase lá, com aquele acento lá que ocorreu uma crase? Eu vou a. Quem vai, vai a. Esse a aqui é preposição. Eu vou a chácara. Agora olha só. Chácara é a palavra feminina ou a palavra masculina? Feminina. Se a palavra é feminina, quer dizer que ela tem um a aqui na frente. Toda palavra feminina tem um artigo na frente. Às vezes esse artigo não aparece. Nós vamos ver isso aqui na nossa próxima aula. Então quer dizer que tem um artigo aqui mais a preposição, o acento grave simbolizando que teve crase ali. Tá vendo como é que pode aparecer a preposição? Exemplo aqui, ó. Mais aqui para a gente adiantar. Não gosto do professor. Vamos lá. Não gosto. Quem não gosta de. Só que a palavra que aparece aqui na frente é professor. Alguém em sã consciência diz assim? Não gosto de professor? Depende, você não gosta de professor nenhum, né? Mas no contexto ali, tem um professor que você não gosta dele. Professor não masculino, não é? Não gosto, o O daqui eu tiro esse E do professor. Então esse do aqui também é preposição. Isso vai acontecer com a preposição em. Fui. Melhor. A preposição em. Estava. Quem está em. Quem está? Estava no barco. A palavra barco, eu vou colocar aqui. Barco. Barco é o nome masculino? Sim. Em mais o é igual a no. É por isso que no também é preposição. De mais o é igual a do, preposição. Então você tem que me entender. Se aparecer essas palavrinhas aqui, elas também serão preposição. Ok? Então, ó, qual é a diferença marcante do objeto direto para o objeto indireto? Preposição. Certo? Vou ter que apagar um lado aqui. Diferença do objeto indireto para o objeto direto é que no objeto indireto aparece sempre uma preposição. Aí você tem que memorizar as preposições para facilitar a sua vida. Então você pode olhar a preposição, depois tirar a provinha dos 9. Vi a preposição, vi. Gosto de Pedro. Eu gosto. Quem gosta, gosta de. De quem? De Pedro, tá vendo? Você vê a preposição, depois tira a provinha dos 9, a gente vê se é mesmo. Então, olha só. Vamos lá para mais algumas frases aqui. Entreguei flores a ela. Ofereci vinho a Lucas. Enviei o documento para o gerente. Entreguei flores a ela, ofereci vinho a Lucas, enviei o documento para o gerente. Anotaram aí? Entreguei flores a ela. Olha só. Vamos lá. Se eu disser assim, entreguei, aceita ponto final? Não. Verbo transitivo. Vamos fazer usar aquela frasinha lá. Entreguei. Quem entrega? Entrega alguma coisa. Entreguei o quê? A pergunta estava bem aqui, não estava? O quê? Resposta. Flores é objeto. Agora, se eu parar aqui, entreguei flores. Essa frase aqui ficou completa?
Entreguei flores. Pessoal, entreguei flores. Se eu entrar aqui e falar, pessoal, entreguei flores. Você vai falar assim, Cristiano, você entregou flores? A quem? A quem? Eu vou responder, a ela. A ela é objeto indireto. Observe que o verbo entregar aqui, ele não se satisfaz com apenas um complemento. Ele precisa obrigatoriamente de 2 complementos. Então ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Olha só, ofereci. Quem oferece, oferece alguma coisa. Ofereci o quê? Vim. Objeto direto. Ofereci vinho. Olha lá, ofereci vinho. Quem oferece vinho a alguém. A quem? A Lucas. A Lucas é objeto indireto. Então esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Enviei o documento para o gerente. Enviei. Quem envia? Envia alguma coisa. Verbo transitivo. Enviei o quê? O documento. Objeto direto. Agora enviei o documento para quem? Para o gerente. Objeto indireto. Verbo transitivo direto, indireto. Eu posso inverter essa ordem aqui também, não tem problema nenhum. Eu posso dizer assim, ó, enviei para o gerente o documento. Posso dizer assim. Agora enviei o quê? O que eu enviei? O que eu enviei? O documento. O documento. O documento aqui é objeto direto. Agora enviei o documento. Quem envia o documento? Envia o documento para alguém. Para alguém aqui é o quê? O objeto indireto. E esse verbo aqui, então, é verbo transitivo direto, indireto. A ordem aqui, a ordem dos tratores não altera a quantidade de poeira. Se aparecer primeiro o objeto indireto, depois o objeto direto, será VTDI do mesmo jeito. Não tem problema aqui. Agora, você tem que ficar atento é o seguinte. Isso é objeto de cobrança. Inclusive, eu vi uma questão agora, quentinha, em 2015. Sobre isso que eu vou falar agora. Toda vez que um verbo exigir 2 complementos, um será o objeto direto e o outro será o objeto indireto. Repetir. Toda vez que um verbo exigir 2 complementos, um será o objeto direto e o outro será o objeto indireto. Não existe VTII, não existe VTDD. É VTDI que existe. Ok? Se eu inverter a ordem aqui, não vai alterar a quantidade de poeira, não é isso? Será a mesma coisa. Maravilha. Verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Então, eu já falei do verbo intransitivo. Você vai ter que revisar a matéria ainda hoje. Fazer a revisão da matéria lá na sua casa. Verbo intransitivo é aquele verbo que ele não necessita de complemento obrigatório. Posso colocar um ponto final. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é quando aparece o quê? Perguntinha quem ou perguntinha o quê. Verbo transitivo indireto quando aparece qualquer outra pergunta que não seja quem ou quê. Transitivo direto e indireto quando aparece as duas perguntas. Quem e o quê e qualquer outra pergunta depois. Ok? Então vamos lá. Agora, vamos ver um outro verbo aqui. Então coloquem aqui coloca aqui em cima aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Vai ser o número o quê? Número 4, não é isso? Se eu disser assim agora, ó.
Professor, então 4 é verbo substantivo. Número 4 é o quê? Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, tá? Número 4. 1 é o verbo intransitivo, 2 verbo transitivo direto, 3 verbo transitivo indireto e 4 esse que a gente acabou de ver aqui.